Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo, meus amigos, de vitória, de goleada, de baliza zero, fora de casa. Então vale o seu like, já comece o vídeo deixando o seu like aí por essa belíssima noite de futebol do Palmeiras, certo, meus amigos? E é engraçado, queria começar o vídeo falando isso, que ao longo das últimas temporadas aí, que o Palmeiras em Libertadores ou foi campeão ou foi semifinalista, né, pelo menos aí com o Abel Ferreira, muita gente sempre falando que o Palmeiras só pega grupo fácil, só pega adversário molezinha e tudo mais. E tem um monte de time aí que quando pega grupo fácil na Libertadores se complica. Se complica contra adversários que não são tão bons assim. E o Palmeiras nunca se complicou, já pegou grupos fáceis sim, mas nunca se complicou. Dessa vez o Palmeiras não pegou um grupo tão fácil assim. Del Valle, que é um ótimo time, o próprio Liverpool do Uruguai, que é o atual campeão uruguaio, e o San Lorenzo, que é time argentino, que já ganhou Libertadores, tem a sua tradição também. E o Palmeiras tá aí, mais uma vitória fora de casa, 10 pontos de 12 disputados, né? O único empate foi fora de casa contra o San Lorenzo, com o time meio reserva do Palmeiras, né? Entre finais de Paulistão. Então, meus amigos, Palmeiras sempre cumprindo em noites de Libertadores muito bem, então vamos falar sobre esse jogo, sobre essa belíssima vitória nessa noite de quinta-feira, então já deixa o seu likezinho aí pra fortalecer, certo, rapaziada? O primeiro tempo foi bem morno, né, vamos combinar, foi um primeiro tempo bem morno com o Palmeiras tomando mais iniciativa ali com bola, mas sem aquele ímpeto, né, sem aquela energia pra amassar o Liverpool, e o Liverpool tentando encaixar um contra-ataque, né. Eles até conseguiram ali uma ou outra escapada, uma ou outra saída, mas sem muito destaque também, sem muito perigo. E era um Palmeiras que se colocava ali com o Rocha inicialmente sendo um lateral mais de saída de bola, né, como ele geralmente é, junto com Gomes e Murilo, mas que muitas vezes chegava à frente também. Como o Palmeiras estava ficando mais com bola, o Rocha muitas vezes se juntava aos jogadores da frente também. O Piquerez a mesma coisa, às vezes ele recuava um pouco para ser mais uma opção na saída de bola, mas também atacando muito, e atacando muito por dentro, não só ultrapassando por fora, mas atacando muito por dentro, pro Lázaro poder receber aberto, né, como ele gosta muitas vezes. Você tinha Aníbal e Gabriel Menino mais uma vez titular, tá perceptível que o Abel tá tentando recuperar o Gabriel Menino, né, tá tentando dar chance pra ele, pra ver se sai alguma coisa dali. E um Veiga bem solto, né, um Veiga bem solto por ali, bem como um camisa 10 mesmo, com o Lázaro justamente recebendo aberto, mas podendo fazer essa troca com o Piquerez, o Estevão pela direita e o Endrick mais à frente. Então bem interessantes essas movimentações do Palmeiras, mas que não estava tendo aquele ímpeto, né? E o destaque acaba ficando realmente pro Veiga, que, falando exclusivamente do primeiro tempo, já estava sendo participativo, já estava tendo algumas movimentações interessantes ali, às vezes buscando para receber a bola ali, ajudar na saída e tudo mais, mandou uma bola no travessão enquanto ainda estava 0-0, e tava com uma liberdade interessante para se movimentar, e aí faz o gol do 1-0 num belíssimo movimento de desmarque dele e de ataque ao espaço, né? Então, para quem viu o lance no detalhe, se você não viu, depois você veja, perceba como o Veiga, ele ilude o marcador do Liverpool, né? Ele faz o famoso gato, ou um contra-movimento, o vem e vai, ou seja, ele finge que vem para receber a bola e vai nas costas do marcador para receber na frente. E faz isso muito bem, recebe com liberdade, bate bem de perna direita, enfim, belíssimo gol do Veiga e linda assistência do Marcos Rocha também, vale o destaque para ele, certo? Interessante desse lance que eu falo muitas vezes aqui sobre o Palmeiras atacar, mantendo uma estrutura pré-definida pelo Abel Ferreira, que é uma estrutura que existe de ocupação de espaços, mas com trocas entre os jogadores. Isso é muito válido, é muito valioso também durante o jogo, e é isso que acontece também durante o gol de uma certa maneira, porque você tem a ocupação dos espaços se mantendo, mas com algumas trocas. O Rocha ele avança um pouquinho mais naquela jogada para receber um pouco mais à frente, e o Menino, que seria o volante, recua mais ou menos onde estava o Rocha na saída de 3, para fazer essa saída de 3. Como o Menino recua, o Piquerez aproveita e vem mais por dentro para se aproximar um pouco mais do Aníbal, deixar o corredor esquerdo para o Lázaro, caso venha uma inversão para ele. Então é um Palmeiras que mantém uma ocupação dos espaços, mantém uma estrutura, mas se modifica, troca. Então era um momento ali que você tinha basicamente a saída de 3 com o Murilo, o Gomes e o Gabriel Menino. Os dois volantes ali era basicamente o Aníbal e o Piquerez, e você tinha na linha de frente
Rocha, Estevão, Veiga, Endrick e Lázaro, né? Diferente isso. E aí, quando o Rocha recebe, é interessante ver também que ele recebe já ainda um pouco mais aberto, e o Estevão, que estava um pouco mais por dentro, corre para fora, abre também o seu posicionamento para levar o seu marcador e deixar mais espaço para o Veiga. E aí, justamente para o Veiga fazer esse movimento ou para receber no pé ou para receber na frente. E aí o Veiga inteligentemente finge que vai receber no pé para receber na frente. O Marcos Rocha entende também essa movimentação dele. Enfim, um belíssimo gol do Palmeiras, que nem estava tão inspirado assim no primeiro tempo, mas que consegue um belíssimo gol. O segundo tempo, fatalmente, o time uruguaio ia ter que sair mais, né? Jogando em casa e tal, eles precisavam do resultado também. Iam ter que sair mais, iam acabar cedendo um pouco de espaço. E o Palmeiras teve algumas chances. É bem interessante, porque o Palmeiras, marcou 5 gols, mas teve algumas chances, né? Ainda quando tava 1-0, você tem uma chance do Rony no contra-ataque, que ele não consegue finalizar. Você tem uma bola do Endrick cara a cara com o goleiro, que o Endrick desperdiça a chance, inclusive numa belíssima pifada do Rafael Veiga, como um verdadeiro camisa 10 aí. E não foi a única pifada do Veiga ao longo da partida, então partida interessante do Veiga nesse sentido também, né, de passe, de assistir os companheiros, apesar desse lance não ter virado uma assistência, e o Palmeiras consegue o terceiro gol numa bela escapada do Endrick, né, conseguindo conduzir bem e dando uma belíssima assistência, né, se aproveitando do espaço que surgiu justamente pelo Liverpool tá se arriscando um pouco mais, né, como seria pelo contexto do jogo, uma bela jogada do Endrick, uma bela assistência para mais um gol de Rafael Veiga, né? Que beleza, meus amigos. Logo na sequência, inclusive, o Endrick faz isso novamente com o passe para o Luiz Guilherme, só que dessa vez o Luiz Guilherme perde o gol. Então, olha que loucura, né? Só de chance clara mesmo, clara, e nesse momento tá 2-0 no placar, mas só de chance clara, você já teve a do Rony, a do Endrick e a do Luiz Guilherme, que o Palmeiras desperdiçou. Então, realmente foi um segundo tempo, principalmente, que o Palmeiras gerou muitas chances de gol. E depois, claro, faz o 3-0 com o Endrick, que estava merecendo muito, né? Ali na segunda trave, inclusive o Endrick que tomou cartão por comemorar, né? Pelo amor de Deus. Mas isso aí é outro assunto. Depois o 4-0 com o Rony, que é uma montanha-russa de emoções impressionante, né? Porque ele perde um gol cara a cara sem conseguir finalizar, depois faz um gol dominando de peito e chutando, no gol do Endrick a assistência dele também, então o Rony é uma montanha-russa de emoções durante a partida. E depois ainda sai o 5-0 num gol que coroa a atuação de Gustavo Gomes, que está voltando, hein, meus amigos? Sim, senhor. Gustavo Gomes tá dando aquele gostinho já do que era o Gustavo Gomes em alto nível que a gente conhece. Porque ano passado realmente foi um ano que o Gustavo Gomes falhou bastante, né? E não tem que ter medo de falar isso, porque realmente é um fato. O Gustavo Gomes teve falhas individuais. Aí esse ano ele lesiona. Quando ele volta, e aí eu até fiz um vídeo recentemente sobre a melhor fase da defesa do Palmeiras, né? Recentemente o Palmeiras tomou só um gol no Brasileirão até aqui e faz mais um jogo com baliza 0. Inclusive, se você não viu, depois entra no canal e assiste aí, que ficou bem legal essa análise também da defesa. E eu trago o questionamento se essa evolução tem a ver com o retorno do Gustavo Gomes, né? E pra mim é uma situação muito clara, meus amigos. Quando o Gomes joga como zagueiro pela direita, tendo que muitas vezes bater de frente com o ponta do adversário, como foi, por exemplo, contra o Flamengo, o Gomes, ele não é tão a dele assim, né? Porque ele tem que sair muito, caçar muito, ele fica muitas vezes exposto. Mas o Gomes, jogando como zagueiro central, aí é um Gomes muito mais próximo do Gomes elite. Foi assim contra o São Paulo, por exemplo, no Morumbi, que o Gomes foi muito bem. Foi assim no jogo contra o Cuiabá também, o último do Brasileirão. E contra o Liverpool hoje, mais uma vez, Gustavo Gomes, enfim, voltando, ainda não ao seu melhor nível, mas voltando a ser aquele Gomes que a gente confia, né? E isso é muito, muito, muito importante para a temporada que o Palmeiras tem pela frente, certo, meus amigos? Até bati no microfone aqui. Em relação às trocas do Abel, eu só queria fazer 2 destaques, tá? Primeiro, tomara que não tenha nada grave com o Aníbal Moreno, que teve que sair ali por causa daquele choque, deram um tapa na cara dele, nem sei o que aconteceu direito, mas tomara que não seja nada grave. E o destaque para a entrada do Zé Rafael, né?
Falei isso, inclusive, no último jogo. Que bom é ter Zé Rafael de volta, né, meus amigos? Eu sei que ele ainda vai voltando aos poucos, né, ganhando aquela minutagem aos poucos, mas sempre bom ter Zé Rafael de volta aí. Em breve ele deve voltar a ser titular pra gente reeditar aquela dupla Aníbal e Zé Rafael, que nem teve tantos jogos juntos até aqui. Certo, meus amigos? O destaque maior, no fim das contas, é claro que fica pro Rafael Veiga, e fica muito claro que o jogo que ele ficou fora fez bem pra ele. Não sei se o problema era exclusivamente físico, eu acho que não, eu acho que tem também uma questão mental, tem uma questão até técnica, né, que é afetada por essa questão psicológica ali, dessa má fase dele, mas ficou claro que ele voltou mais fresco, voltou mais leve nessa partida, e tomara que ele siga evoluindo, porque o Veiga, ele é uma referência, ele é um dos principais jogadores do time, e vamos combinar, o Veiga, ele é o maior artilheiro em finais da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente está numa temporada em que a gente planeja chegar a finais. E se a gente planeja chegar a finais, eu não sei vocês, mas eu quero ter o maior artilheiro da história da Sociedade Esportiva Palmeiras em finais em boa fase e titular do time. É isso que eu quero. Então, tomara que o Veiga siga evoluindo pra gente chegar lá. Se Deus quiser, chegaremos lá. Mas com o Veiga retornando à sua melhor fase também, certo? Então, destaque pro Veiga e, claro, destaque com certeza pra vitória, né? Pra goleada. Porque, querendo ou não, meus amigos, até retomando o que eu falei no início do vídeo, foi um jogo de Libertadores fora de casa contra o atual campeão uruguaio. E o Palmeiras foi lá e meteu 5-0. Eu sei que a gente tá meio acostumado com isso já, querendo ou não. E não é arrogância, é de verdade. O Palmeiras, vivendo esses últimos anos, pra gente é meio como se fosse mais uma vitória fora de casa. Mas tem time aí que se metesse 5-0 no Uruguai, puta, ia soltar fogos. Nossa, ia ser uma das maiores noites da história do time. Acontece, meus amigos. É pra gente realmente ver que é diferente. Noites de Libertadores com o Palmeiras são sim diferentes e não é clubismo dizer isso, certo, meus amigos? E mais uma belíssima vitória do Palmeiras de Abel Ferreira. Domingo temos mais um jogo importantíssimo contra o Atlético Paranaense pra gente manter essa boa fase do mês de maio, que teve vídeo aqui no canal, inclusive, também. Vai maratonar os vídeos aqui do canal, hein? Fazendo favor. Mas teve vídeo aqui em que eu falei que o mês de maio é muito importante e é mês pro Palmeiras buscar 100% de aproveitamento. Estamos conseguindo isso até aqui, né? Vitórias contra Botafogo, Cuiabá e agora Liverpool. Já foram 3 jogos de 9. E agora temos mais um importantíssimo contra o Atlético Paranaense, que é o líder do Brasileirão. Inclusive no sábado, certo? Sabadão, às 11 horas da manhã, marque na sua agenda, vai ter análise tática pré-jogo aqui no canal, onde eu falarei mais sobre o nosso adversário, sobre como o Palmeiras pode vencer o Atlético Paranaense nessa partida. Então, marque na sua agenda, sabadão, às 11 da manhã, a gente se encontra para esse pré-jogo tático, certo, meus amigos? Então, agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Mande aí o que você achou do jogo, o que você achou da análise, o que você concorda, o que você discorda. Quero ver os comentários de vocês aqui embaixo. E claro, se você chegou até aqui, não custa nada você deixar o seu likezinho antes de sair do vídeo, certo? Porque é de graça. E também se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo. Fechamos, amigos? No mais é isso. Muito obrigado pela companhia de todos. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.